A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e deixe-me dizer-lhe logo do início do programa: que felicidade, que classe de realização Deus me dá de poder ser um instrumento de Deus e estar nos meios de comunicação, não com qualquer intuito mercantilista, mas com o intuito verdadeiro e objetivo de gerar em você valores espirituais, quizás despertar em você aquele reencontro com o Criador. Eu sei que muitas vezes se começa uma semana já debaixo de um peso tremendo de vida, um final de semana angustiante, depressivo. Às vezes as pessoas, quando chegam sábado e domingo, todos os fantasmas e conflitos afloram, porque a pessoa quebrou aquele dia a dia do trabalho e no momento mais que deveria ser de descanso, na realidade é que os conflitos aparecem. E muitas vezes a pessoa, por não conhecer valores bíblicos, por não conhecer o Senhor Jesus Cristo, por não saber dos propósitos que Deus tem. Eu ouço muito isso, pessoas dizerem: olha, eu estou cansado de viver. Eu sei que há pessoas que estão cansadíssimas de viver, porque não sabem por que razão estão aqui nesta terra. Deixe-me lhe dizer um fato forte para a sua vida. O Senhor Jesus Cristo, quando nos criou, Ele nos criou para algo importante nesta terra. Não estou falando apenas de uma carreira, de um curso superior, de uma habilidade empreendedora. Eu estou lhe falando de algo que tem a ver com você e Deus. Você e Deus, eu e Deus. O apóstolo São Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz no capítulo 2, versículo 10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então diz que nós somos feitura dele. Imagine você, quantas vezes eu ouço pessoas dizerem: eu não presto, eu não valho nada, eu sou um pobre de um pecador, eu sou um gafanhoto, essas coisas que menosprezam a geração e a criação de Deus. Então Paulo disse: olha, nós somos primeiro feitura dele. Foi ele que nos fez, foi ele que nos criou, foi ele que nos gerou. Foi ele, nossos pais, na realidade, tiveram a capacidade de criar, de gerar a nossa carne. Mas a nossa verdadeira identidade é espiritual. Nós somos um espírito que tem uma medida angelical e que estamos revestidos de um corpo que tem pele, sangue, ossos, tendões, enfim, órgãos. Então diz que Deus nos fez, somos feitura dele, criados para boas obras. Então nós não fomos criados para sofrer nesta terra. Não fomos criados para sermos apenas mais um no meio da multidão. Não aceite isto. Não aceite que a sua vida se resuma a acordar, trabalhar, pagar contas, deitar, dormir, trabalhar, pagar contas e esperar a morte. Há algo maior do que isto, muito maior.
Então a Bíblia diz que somos feitura dele, criados para boas obras, que ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Então significa que quando eu nasci, quando você nasceu, Deus já tinha algo preparado para mim e para você. Claro que o ser humano, até encontrar o foco da sua vida em Deus, faz um monte de besteiras, que a Bíblia chama de pecado. Então, o profeta Isaías diz, por um pouco de tempo, eu virei o rosto a você. Eu disse, chega para lá. Foi aquele tempo de sofrimento, de angústia, aquele tempo de pecado, aquele tempo em que algumas coisas nós fizemos que nem gostamos de enumerar. Enfim, cada um tem uma história. Até que chega uma hora, e esta hora chegou agora aqui pela televisão, pela rádio, pelo satélite, que Deus diz assim, olha, você não foi criado para andar aí no meio da multidão batendo cabeça. Fui eu que te criei, fui eu que te gerei. E eu te preparei para boas obras. E eu fiz isso para que você ande nelas. São obras que eu preparei de antemão. Então, Deus não faz coisas ruins, Deus não gera fardos na nossa vida. Ele faz o que é bom, Ele faz o que é bem. Agora, o ser humano, até descobrir estas verdades, faz uma série de coisas erradas, e estas coisas erradas invariavelmente trazem um retorno. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele colherá. Esta é uma lei tremenda, para o bem e para o mal. Semeou bem, colheu bem. Semeou mal, colheu mal. Então nós estamos aqui precisando de ter esta coisa bem transparente na nossa vida, bem objetiva. Deus me criou, eu tenho uma missão, Ele me preparou para boas obras, diz que isto já vem predestinado, de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Então você sabe, eu, antes de ser um evangélico, antes de conhecer a Jesus, antes da minha conversão, eu era um religioso apenas. Eu me benzia, eu rezava o terço, era uma pessoa muito dedicada à igreja, tinha um empenho, eu fazia as minhas confissões auriculares, eu rezava, pagava aquilo que o seu padre dizia para pagar, enfim, rezando. Mas aquela intimidade com Deus, aquela vida que você sai da questão religiosa, fanática, para viver mesmo uma relação perfeita com Deus, eu só entendi isto quando, depois de um acidente, que eu conto aqui muitas vezes, e vou contar o resto da minha vida, lá estava eu numa cama de um hospital, totalmente desenganado pela medicina, achando que Deus não existia, que Deus não me amava, que Deus não estava nem aí para mim. Não é isso que às vezes você diz? Eu também dizia. E quando eu achava que só me poderia esperar a morte, a amputação, gangrena, septicemia e morte, estou falando de 40 e poucos anos atrás, num hospital de guerra. Não estou falando de uma clínica de zona sul da Barra da Tijuca, estou falando zona oeste, estou falando de um hospital de guerra de 40 e poucos anos atrás. E quando eu achava que a minha vida não servia, não era mais nada, eis que Deus envia uma mulher, era um anjo, na figura de uma mulher, que me disse, você será um pregador
que levará a palavra de Deus à volta do mundo. Eram as obras que Deus tinha preparado para a minha vida de antemão. Mas até os 21 anos eu não sabia disso. Eu me contentava com a novena, com o terço, com a procissão, com o andor, com a missa em latim, que lhe confesso, com toda a honestidade, eu nunca entendi nada do que se passava ali. Era um rito, era uma cerimônia. Até que, num acidente, num momento dramático, eu entendi que Deus havia me criado para boas obras, para ser, no meu caso, um pastor, um bispo. Você pode ser um advogado, que Deus usa com boas obras, um médico, um engenheiro, um magistrado, um empresário, uma dona de casa, um ancião, um jovem. Você pode ter uma carreira maravilhosa e ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 17, ele diz isto: toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha só que maravilha. Então diz que segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra. Então quando esta palavra chega à nossa vida, há uma transformação. Você passa a entender que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá de cima, do Pai das luzes, não há sombra, não há mudança ou variação. E quando eu entendi isto, eu entendi da seguinte forma: quer dizer que então Deus não me chamou para ser outra coisa. No meu caso pessoal, para ser um pregador. E isto é que é e foi o bom de Deus para a minha vida. Aliás, tudo que Deus faz é bom, sempre foi assim, tudo era bom. Veja, lá desde o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, ele já diz isto, olha só. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, era o 6º dia. Diz que tudo quanto Deus fez era muito bom. Tudo. Então, a criação do homem foi perfeita. Era tudo muito bom. Só que o homem se meteu em caminhos que o distanciaram de Deus. Quando você entende o plano de Deus para a sua vida, aí você diz: chegou o clímax, chegou o momento, o ápice da minha vida. Quando eu conheci este plano de Deus que Ele preparou de antemão para a minha vida, para que eu andasse nele, então a minha vida passou a ter razão. Até então não tinha razão. Até então eu era como um lobo perdido no mato. Era uma insensatez de vida. Aliás, a vida sem valores bíblicos é uma tremenda de uma insensatez. Porque o ser humano, querendo se acobertar e criar uma capa em relação à sua vida de pecado, ele começa a colocar defeitos em Deus, né? Defeitos na criação. Não, segundo a minha lógica, eu acho que não devia ser assim, Deus errou, dízimo não existe, oferta também não, isso aqui é mercantilismo, Deus está equivocado, Ele não devia ter dito que o homem tem que casar com uma mulher, a mulher com o homem, isso é tudo, sabe, Deus tinha que ser a ideologia de gênero, não é bem assim, afinal Deus criou tudo bom, então maconha é bom, cocaína é bom, sexo ilícito é bom, enfim. As pessoas começam a apontar defeitos no Criador e na criação. E isto é um insulto ao Criador. Então nós fomos criados por Jesus Cristo para fazermos coisas boas, que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu estou em plena realização de vida. E lhe digo, vou fazer agora 38 anos de pastor, 41 anos de pregador,
não queria ser mais nada na vida. E olha que eu tenho um currículo vastíssimo. Graças a Deus. Mas, quando eu conheci a Cristo, eu digo como Paulo, tudo para mim foi lixo. O meu conhecimento de Cristo elimina qualquer possibilidade de achar que outra coisa seria melhor do que o conhecimento de Cristo. Paulo disse que trocou tudo pelo conhecimento e trocava tudo pelo conhecimento de Deus. Eu também. Eu também. Para mim, você sabe, o indivíduo pode estar hoje num ápice, no vértice da pirâmide de um país e no dia seguinte ser motivo de chacota da nação toda. O indivíduo pode ter uma posição bancária altíssima e no dia seguinte não ter absolutamente nada. O indivíduo pode se achar o rei da cocada preta um dia e no outro dia não ser absolutamente nada. Então, meu amado, há algo que você tem que fazer de bem e de bom para Deus. Você não pode estar fugindo de Deus. Não é só o Senhor Deus que tem que fazer coisas. Ele espera que nós façamos. Ele disse, eu preparei você para obras, boas obras, preparadas de antemão, para que andássemos nelas. Então não dá para fugir de Deus. Não é, Davi? Não dá para fugir de Deus. Não dá para fugir do plano de Deus. O indivíduo, olha, e a Bíblia fala de um profeta chamado Jonas, que Deus disse, você tem que pregar a Nínive. E ele disse, olha, eu vou para onde eu quiser. E ele disse, eu vou para Tarsis. E você sabe o que aconteceu. Uma tremenda de uma agitação, uma turbulência, ventos, e o barco quase foi a pique. Então, você tem algo para fazer com Deus e para Deus, algo que seja iluminado. O Senhor, quando criou as coisas, Ele começou por criar o quê? A luz. Ele diz, haja luz. E diz que houve luz. A primeira coisa que Deus quer é luz na tua vida. Aliás, diz que a palavra é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia claro. Então, você tem que fazer algo iluminado, algo que traga luz, algo que tenha luz. E vou lhe dizer, tudo com Deus traz recompensas, tudo. Eu, para viver a vida de um pastor, e não me doeu nada, abdiquei de muitas coisas na vida. E graças a Deus que eu abdiquei, porque eram coisas que não levariam também a nada. E eu disse, eu vou focar a minha vida, e a razão da minha vida nesta terra será fazer as obras que Deus preparou para que eu andasse nelas. Isso tem mais de 41 anos. E vou lhe dizer que boas obras são a razão da vida de um cristão. É a nossa missão nesta terra. E eu queria terminar esse pensamento no livro de João, no livro histórico de João, no primeiro capítulo. Fala de uma pessoa que foi muito importante para o Evangelho. Foi André. Não há um livro na Bíblia chamado Livro de André, mas André foi uma pessoa muito importante. Em João 40 diz assim, era André o irmão de Simão Pedro, um dos dois tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então diz que André, quando ouviu falar de Jesus, ele disse, olha só, eu tenho uma obra a fazer, revelar este Jesus, dar testemunho, mas eu vou começar pela minha casa, pelo meu próprio irmão. E foi a Simão e disse, olha, eu conheci o Messias. Você sabe, eu venho de uma família católica. Meus pais, eu tive um tio padre. Meus pais se diziam muito católicos, mas o meu pai só ia à missa quando era um batizado, um casamento ou então um funeral.
essa era a forma dele viver o cristianismo, o catolicismo dele. E eu fui criado num lar onde não havia os preceitos e os valores sacrossantos das questões bíblicas na família. Eu não nasci num lar de tradição cristã, onde o pai fazia uma oração na mesa, onde a mãe chegava e dizia, separa o cheque do dízimo. Olha, não posso lhe dizer que, tirando o testemunho de que tive um pai maravilhoso e uma mãe maravilhosa, mas tirando as questões financeiras e materiais, e o exemplo, o testemunho de meus pais, isso tudo é limitado. Se não houver Cristo, se não houver cristianismo, se não houver os valores bíblicos, para que serve? Quais são os valores que vêm? Eu queria, não está aqui no script, mas só lembrando, conforme Pedro disse, ele diz assim, sabendo que não foi mediante coisas incorruptíveis, prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então a maioria dos pais lega um fútil procedimento aos filhos. Eu me recordo que eu morava num lugar onde o porteiro descobriu que os menininhos estavam fumando maconha e o pai de um dos meninos, em vez de coagir a situação, chegou perto do porteiro e disse, olha, você é que paga a maconha do meu filho? Então meu filho tem direito de fumar. Esses são os valores fúteis. Mas há tempo de você hoje dar uma paradinha aí e dizer, Senhor, eu quero viver uma vida com razão. Eu quero passar um legado aos meus filhos. Eu quero ser um empresário de Deus. Eu quero ser um engenheiro, médico, advogado, magistrado, um arquiteto, uma dona de casa, um ancião que revela pela sua vida a glória de Deus. Se isto está sendo algo bom, positivo para o seu coração, já é um indício de que as obras preparadas de antemão, boas, se manifestem na tua vida. Amém? Muito bem, segunda-feira, estamos começando a semana e hoje à noite vamos ter uma grande reunião de oração. Nós temos um ministério maravilhoso de oração. Temos dois bispos, Bispo André e Bispa Cristiane, formaram uma equipe sólida, poderosa, de oração, confissão e milagres na igreja, e hoje às 7:30 da noite, o apóstolo lhe convida, em nome da liderança do Ministério de Oração, Confissão e Milagres. 7:30 da noite, aqui na Cristo Vive, na Rua Maricá 320, na Rua Paralela a Cândido Benício. Esta rua é próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. Se você colocar no GPS, você chega aqui rapidinho. Temos parte de estacionamento, temos toda uma ambiência climatizada, mas acima de tudo, você vai conhecer e ver realmente o que Deus faz. Porque as pessoas às vezes têm uma certa resistência à obra de Deus porque pensam que a obra de Deus é mercantilismo, a obra de Deus é de Deus, não tem nada a ver com os homens. Eu quero muito que você conheça o nosso ministério, eu quero muito que você se envolva com obras boas preparadas de antemão. Sua esposa, seus filhos, seu marido, sua empresa, seus negócios, os seus afins, todos se beneficiarão pela sua vida com Jesus. Nosso telefone é 30 17 90 90. Ah, meu Deus! Se eu ouvira esta palavra com 12 anos, eu teria aproveitado mais a minha vida. Eu não teria andado em círculos, não teria vivido a amargura do mundo, eu não teria sentido o desejo de morrer. Deus é maravilhoso. Ele tem uma grande obra preparada de antemão. Venha estar conosco para que você possa viver esta realidade. Nós temos um telefone, 30 17 90 90, ligue para nós, temos conselheiros à sua inteira disposição. Amém? Quero lembrar-lhes que amanhã vamos ter a escola bíblica, 10 horas da manhã, com o Bispo Daniel. E na quarta-feira que vem,
nós vamos dar continuidade aos cultos da igreja com o apóstolo. Então será a noite apostólica e profética. Nós estamos falando sobre lei e graça, como é que Cristo aboliu a lei definitivamente, como é que a igreja de Jesus, por não entender isto, continua vivendo o Velho Testamento. Letra é maldição e morte. A Bíblia diz que nós fomos habilitados para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito que dá vida. Então, quarta-feira com o apóstolo, uma grandiosa noite apostólica e profética. Vamos ouvir Deus falar, vamos viver estes dias intensamente. Está chegando aí o final de ano. Amém? Eu queria agradecer ao povo da Igreja Cristo Vive, esse povo maravilhoso que, com seus dízimos e ofertas, permite estarmos aqui para completar a obra que Deus nos chamou, a obra de reconciliação. Em particular, ao empresário Rodrigo Ambrosio e Fabiane, sua família, que são proprietários do Turbomil, do mercado Turbomil de Vila Emil Mesquita, e que são fundamentais, colunas deste santo ministério de evangelização. Um empresário jovem que tem uma visão do reino e que investe na obra de Deus para que a palavra seja pregada. Muito obrigado, bem-aja a todos, em nome de Jesus. Nós vamos terminando o programa. Meu nome é apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, que tão graciosamente serve a Deus com temor e tremor, e a todos os que me honram e prestigiam participando da nossa programação. Graça e paz, até amanhã. São obras preparadas de antemão. Não fuja de Deus, não dá para escapar. Até amanhã. Fim de ano na Igreja Evangélica Cristo Vive. 5 noites maravilhosas. Domingo, dia 25 às 18 horas, grande musical de Natal, Deus Conosco. Segunda e terça, com os bispos André e Sérgio Costa. Quarta-feira, às 19h30, com o apóstolo Miguel Ângelo. E sábado, dia 31, às 21 horas, Réveillon com Jesus. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho, www.igrejacristovive.com.br. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.